Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor David, estamos corrigindo os exercícios de taxas equivalentes e essa é a correção do último exercício, do exercício de número 7. Vamos ver então, vamos continuar. 7. Determinar a taxa semestral equivalente à taxa de 24% ao ano. Então, neste caso, nós temos uma taxa de 24% ao ano e o exercício quer que a gente transforme essa taxa em uma taxa ao semestre. Então, vamos lá. Ó. 24% ao ano. E aí ele quer que a gente transforme em uma taxa percentual ao semestre. Ok? Aqui a fórmula da taxa equivalente. E quando a gente está utilizando uma fórmula matemática, a gente pode utilizar uma taxa percentual? Não, a gente não pode utilizar uma taxa percentual. Então, como é que a gente faz para tirar esse sinal de percentual? A gente divide por 100. 24 dividido por 100. 24 dividido por 100 vai dar 0,24. Então, eu transformei uma taxa percentual em uma taxa unitária, 0,24. Aqui na fórmula, então, a gente vai substituir as informações. 1 mais i, o nosso i é 0,24. Qual que é o prazo que a gente quer? A gente quer um prazo semestral. E quando a gente está falando de um prazo semestral, o semestre tem quantos meses? 6. A taxa que nós temos é uma taxa anual. Quando a gente está falando do ano, o ano tem quantos meses? 12. Então, substituindo as informações, como é que ficou? 1 mais 0,24. Esse 0,24 é a nossa taxa, que era percentual, e nós transformamos ela em uma taxa unitária. O 6 sobre 12, da onde que ele surgiu? O prazo que a gente quer um prazo semestral, porque a gente vai transformar nossa taxa em uma taxa ao semestre, e nós tínhamos um prazo anual, 24% ao ano. O ano ele tem quantos meses? 12. Então 6 sobre 12. Primeiro a gente vai calcular o parênteses, 1 mais 0,24. Depois a gente vai calcular a fração, 6 sobre 12. Vamos fazer a potenciação aqui. Depois vamos subtrair por 1 e multiplicar por 100. Ok? A calculadora HP12C, então vamos lá. Calculadora HP12C com 6 casas decimais, com C no visor de capitalização composta. Taxas equivalentes é um complemento do conteúdo de juros compostos. Tá? Primeiro valor é 1. A gente vai utilizar esse 1 agora? Não, a gente não vai. Se a gente não vai, a gente aperta o Enter para registrar. Próximo valor é o 0,24. A gente vai utilizar esse valor agora? Sim. Fazendo o quê? Fazendo a soma. Qual que é o próximo valor que nós temos? O 6 da fração. Nós vamos utilizar esse 6 agora? Não, nós não vamos utilizar agora. Então a gente aperta o Enter para registrar. Próximo valor, qual que é? É o 12. A gente vai utilizar ele agora? Sim. Fazendo o quê? A divisão. Então nós somamos 1 mais 0,24, que deu 1,24. Essa soma ela já está registrada na memória da calculadora. Depois nós calculamos aqui a fração, 6 sobre 12, que deu 0,5. Agora a gente precisa fazer o quê? O 1,24 elevado a 0,5. Como é que a gente faz essa potenciação? É só apertar o y elevado a x, porque os valores já estão registrados na calculadora. Próximo número é o 1. A operação é a subtração. E para encerrar, nós temos o valor 100. E a operação é a multiplicação. Como é o resultado final? A gente aperta F2 para a resposta ser com duas casas. Então, uma taxa de 24% ao ano, ela equivale a 11,36, desculpa. 11,36% ao semestre. Ok? Então, uma taxa de 24% ao ano, ela equivale a 11,36% ao semestre. Então, assim, nós encerramos
a correção dos exercícios de taxas equivalentes. Lembrando que taxas equivalentes é um conteúdo que está dentro dos juros compostos. Para a gente fazer esse tipo de alteração na taxa, quando nós estamos calculando exercícios de juros compostos, a gente precisa utilizar essa fórmula da taxa equivalente. Por isso que quando tem exercício de juros compostos, eu sempre falo para vocês que é mais fácil a gente alterar o prazo do que alterar a taxa. Porque para alterar a taxa a gente precisa utilizar essa fórmula, ok? Então nós já finalizamos o conteúdo de juros simples. No conteúdo de juros simples, nós vimos também a taxa proporcional. Nós encerramos agora o conteúdo de juros compostos. No conteúdo de juros compostos, nós vimos a taxa equivalente. E agora, no segundo bimestre, nós teremos novos conteúdos. Ok, pessoal? Então, bons estudos a todos. Nos vemos nos próximos módulos. Abraços, até mais. Tchau, tchau.